Eu sou um homem de pele clara, calvo, barba e bigode grisalhos. Estou usando uma camiseta de malha, manga comprida, cor vinho, usando fones de ouvido branco. Eu tenho um nariz grande, sobrancelhas grossas, lábio inferior mais grosso do que o superior. Estou sentado no sofá cinza, atrás uma parede branca e uma parte de um quadro com moldura preta. Então, assim, eu não tinha relação nenhuma com a dança. Eu sou do interior da Bahia, Santo Amaro, e lá não tinha teatro quando eu era criança nem adolescente. Só veio, né, ter teatro quando eu já estava adulto, já morando em Salvador. E minha relação maior com a arte era pela televisão mesmo. Então, assim, eu imaginava que eu queria ser ator, por causa das referências de novela e tal. E quando em Santo Amaro ainda, minha mãe sempre fazia passeios para poder eu, inclusive, ter a oportunidade de frequentar o teatro, porque era muito caro, né, vir para Salvador e tal sozinhos. Então, ela fretava o ônibus, dividia, comprava os ingressos e a gente vinha. Então, assim, minha relação maior era com o teatro, na verdade, mas por causa dessa relação mesmo com a televisão. Embora eu não me visse, né, a questão da representatividade. Então, era um sonho, era um desejo, eu já me entendia como artista, mas no campo das artes você sabe que a dificuldade da gente se ver é muito difícil, né? Na televisão, no cinema, na música, enfim, no teatro, na própria dança. E aí eu vim para Salvador em 95 para fazer a Faculdade de Belas Artes na Universidade Federal da Bahia, porque era uma maneira de de me expressar artisticamente, né? De estar no meio artístico, como eu sempre desejei, que eu já escrevia, eu sempre escrevi poesias, desenhava, então assim, inclusive o que tem no meu trabalho, assim, uma marca do meu trabalho na dança, esse diálogo com as diversas linguagens. Então, as Uhum. artes plásticas influenciam bastante o meu trabalho, eu penso a dança como, né, os espaços como uma instalação, sou da performance, então as artes plásticas me influenciaram bastante, minha formação nisso. E isso foi em 95. Em 98, eu peguei uma disciplina, fui cursar uma disciplina na escola de teatro, dentro dessas possibilidades, né, que a federal dá a gente de poder transitar por outras unidades, por outros cursos. E aí eu sempre conto essa história porque é curioso. Eu escolhi teatro, mas um amigo me chamava, na hora que a gente foi fazer a matrícula, ele me chamava, Edu, vamos fazer a aula de improvisação na escola de dança com o professor David Anitelli. E eu dizia, jamais, eu nem sabia o que era improvisação, não conhecia nada da dança, a não ser o que a televisão indicava, né? E assim, assisti um ou dois espetáculos de dança, realmente não era o meu universo. Eu dizia, jamais eu vou poder dançar, não, de jeito nenhum e tal. Vou realizar o sonho de fazer televisão e teatro pelo menos um semestre aqui na escola de dança. Só que nessa disciplina tinha uma dançarina, uma estudante da escola de dança, que era dançarina do grupo Sobre Rodas, que era um Uhum. grupo de pesquisa de especialização de Rita Spinelli, que é uma paraibana que veio para a Bahia pesquisar dança e deficiência. Foi logo no início, né, da dança inclusiva no Brasil, que surge ali por volta dos anos 90, na segunda metade, mais ou menos, da década de 1990, e aí ela cria o grupo Sobre Rodas, e eu entro em 98. E professor David Anitelli, aquele que eu tinha dito que jamais eu ia poder dançar, que não, que a dança, né, não é para mim e tal, me viu dançando no grupo, porque a gente ensaiava na escola de dança, e ele é o fundador do grupo X de improvisação e dança, junto com a professora Fafá Daltro. Os dois já estão aposentados, se afastaram da escola. E aí ficava me chamando e eu, sem poder, na verdade, aí em 99 eu entrei para o grupo X para as pesquisas
em improvisação, não é um grupo específico e voltado para a pesquisa de dança com deficiência, embora com a minha entrada tenha um pouco reorganizado esse lugar, porque nós somos um grupo de pesquisa em improvisação, em cena, o foco principal do trabalho é esse, também em múltiplos espaços, em espaços não formais, vamos dizer assim, da dança. Não exatamente o palco, a gente faz também, mas o nosso interesse é em pesquisar espaços, espacialidades, ruas, cantos. Tem até um nome do espetáculo, Cantos e Recantos do Meu Coração, o canto de cada um. Então, os cantos são sempre importantes para a gente. Uhum. Então é isso, aí em 99 eu entro para o Grupo X e as minhas referências começam serem essas, né? Assim, professor David, professora Fafá. Antes de eu começar a dançar, eu conheci um estudante da escola de dança, um grande amigo meu, Clênio Magalhães, que dizia, Du, você pode dançar, vamos dançar. Então, assim, a gente ia, sei lá, saía um final de semana para uma casa na praia, e aí a gente ficava no jardim dançando e tal. Ele provocava isso, né? Porque eu também já estava começando a fazer performance em Belas Artes, então não era algo que eu também já estava dizendo assim, ai, nunca vou. Mas o meio da dança, para mim, era possível eu fazer, mas eu imaginava o meio da dança arredio, né? A minha presença. Uhum, sim. Deu um tempinho porque passou um caminhão. E aí, enfim, mas é curioso por isso, porque hoje, quando eu passo na escola de dança, né, passei no concurso em 2016 para professor efetivo, eu me torno, oficialmente, eu já era um dos diretores junto com o Fafá, porque David saiu, e aí como eu já estava no grupo e participava da produção, escrever em editais e fazer toda a mobilização para a manutenção, né, para a continuidade do grupo, então eu já era diretor do grupo, mas não oficialmente, porque o grupo é um projeto de extensão da Escola de Dança da UFBA, então é aberto à comunidade, nós fazemos semanalmente pesquisas em improvisação, com a porta aberta. Então, quem quiser chegar, a hora que quiser chegar, vai ser acolhido. Uhum. Né? E a gente experimenta, e também é uma das coisas que não é para exatamente para profissionais. Então, tem Uhum. pessoas sem experiência nenhuma de dança que chega para compartilhar com a gente a experiência do Grupo X. E aí eu me torno oficialmente o diretor do Grupo X. Então, aquele lá atrás, que eu dizia que a dança nunca ia me aceitar, eu acabo sendo professor de dança né, da primeira e da mais importante faculdade de dança do país. Assim, é com muito orgulho, mas eu também gosto de frisar isso porque é uma conquista, né, de um movimento que vem e de pessoas que vêm muito atrás de mim. Não é uma conquista só pessoal, é uma conquista coletiva. Então, a gente entende porque é isso, o pensamento também está no fazer, né? Então a gente não tem muita coisa de parar e conversar e ficar discutindo sobre isso. Mas quando eu falo a porta aberta e entrar quem quiser, com experiência ou não, isso significa também com o corpo que tiver, com quem seja, entendeu? Entendendo isso, né? Como disse a professora Lenira Renja, o corpo conectivo, que o corpo é a pessoa, né? Então, assim, não dá para dizer o corpo e a pessoa. Nós somos o nosso corpo. Então, quem quer que queira, quem quiser trabalhar com a gente, vai entrar. Fafá, por exemplo, é uma jovem senhora, né, no grupo, a própria diretora e coreógrafa, que é dançarina e superativa. Eu, que tenho deficiência, tem Natália, que tem baixa visão, Ira, que é cega. Então, assim, também as pessoas com deficiência foram encontrando um espaço de respeito. Não vou falar nem acolhimento, porque não é para acolher, entende? Mas é de respeito, de se entender, de entender que ali a gente não vai ter, principalmente a barreira atitudinal, a gente vai entender as maneiras como a gente pode se relacionar. Então, pessoas gordas, pessoas magras,
pessoas enormes, pessoas mais baixas, crianças adoram participar do Uhum. Grupo X e a gente é aberto também. Então, a questão geracional, a questão da deficiência, a questão de gênero, para a gente é uma questão, são questões que a gente vai trabalhando no próprio fazer da dança. Não tem uma Uhum. elaboração. Vamos sentar agora na roda para conversar sobre isso. A gente elabora Uhum. também, lógico, dentro das pesquisas individuais, vai entendendo o grupo a partir, né, das pesquisas de mestrado, de doutorado, das especializações, nas pesquisas artísticas, de que maneira que a gente pode entender tanto o público e artistas implicados nisso. E, então é isso, a gente entende que todo corpo ou toda pessoa produz conhecimento em dança. Uhum. E todo corpo é possível dançar, Uhum. né? Com estudo, com aprofundamento, né? Com a continuidade de pesquisas e exercícios. Não é assim, todo mundo dança. Beleza, todo mundo dança dentro de uma ideia, né, que é possível realmente todo mundo dançar, mas profissionalmente, artisticamente, na construção de conhecimento em dança, elaborando, né, pensamentos sobre isso, é óbvio que quem se implica, quem estuda, quem quer estar nesse meio precisa, obviamente, se dedicar a isso, e a gente entende que quem quer, qualquer pessoa que queira, pode produzir conhecimento em dança. A minha relação com criança a vida toda foi de igual para igual. É óbvio que eu tenho que entender, né, que o meu vocabulário tem um vocabulário específico, que tem coisas que elas não vão entender, então que eu preciso adaptar e ajustar, mas eu não entendo criança como essa ingenuidade, porque a criança está no mundo, ela participa, ela tem influência dos adultos. Então, em relação a mim, por exemplo, tem muitas crianças que são perversas. Na própria Judite, tinha muitos que vinham pegar a flor de Judite e enfiavam a madeira nas minhas costas enquanto eu estava dançando. Então, assim, era de muita perversidade mesmo, porque acha que talvez, como eu estou na cadeira de rodas, eu estou sempre baixo, estou sempre da altura deles, muitos me confundem com criança, mesmo com barba. Eu ando engateando, danço engateando pelo chão, então é isso, também vem, né, a coisa de como eles também andam, e acabaram de sair do engatear e andar, então assim, se aproxima muito de mim e tem um respeito e é isso, cria uma atmosfera de intimidade. E Uhum. isso me possibilita dialogar de igual para igual. Então, por exemplo, hoje, né, hoje em dia, com a minha pesquisa do doutorado e tal, eu elaborando várias coisas, entendi que sempre eu sabia que eu andava. Eu não andava com as duas pernas, mas eu andava. Então, quando a criança me pergunta, eu andava engateando. Né? Todo mundo diz, é do anda engateando. Então, andar é engatear. Tipo, quando eu falo que eu andava de bicicleta com minha mãe empurrando, para mim, bicicleta não era para quem pedala apenas, né? Então, se eu andava com minha mãe empurrando ou na garupa de alguém, eu estava brincando de bicicleta. Então, Uhum. assim, desde sempre eu fui elaborando que o que dizem que é, dentro da minha experiência, não é exatamente dessa maneira. É uma outra maneira. Então, isso abriu muitas coisas na minha, né? Minha mente é muito dessa maneira, é assim. E aí eu sou muito questionador, eu sou muito de contrariar, eu sempre digo, não, não é assim, não é só assim, não deve ser só assim, é assim também, então o tempo inteiro. E aí quando a criança vem e me pergunta hoje, você não anda, né? Porque elas gostam, né? De ficar, da curiosidade e tal, e os pais não vêm, aí ela vem, você não anda, né? Eu falei, eu ando sim, ando de cadeira de rodas, ando engatinhando, e às vezes eu ando carregado, ou seja, eu ando mais do que você, que anda limitado em duas pernas. Aí ela regala o olho assim, aí vem curiosa e me pergunta como foi, o que não foi. Eu falo da vacina, falo das outras maneiras, né, de como eu brinco, de como eu não brinco, pergunto dela. Então a gente vai estabelecendo essa relação que, para mim, precisa ser dessa maneira, com a criança, primeiro, para me proteger, porque elas me entendem de igual para igual, e porque eu acho que tem que ser assim também com meu sobrinho desde o início, né? Ele está com 12 anos agora, e a gente tem conversas maravilhosas. Então, assim, quando a gente infantiliza, quando a gente entende que a criança
é menor, porque é isso, né? Esse pensamento da criança como um ser que ainda... É lógico, todo mundo está em formação. A criança está mais ainda porque está começando agora, mas ela já tem reflexões sobre a vida muito profundas. Então, eu acho um desperdício a gente não aproveitar isso. Então, bipedia compulsória é um termo que eu estou desenvolvendo ainda, né, no doutorado em difusão de conhecimento. Comecei ano passado, em 2019, e ele surge exatamente das aulas de dança. Quando eu começo a dar aula lá na escola, eu percebo que eu dava aula de processos criativos, laboratório de criação coreográfica, método de treinamento individual. Acho bom frisar isso também, para não pensar, né? Porque às vezes a pessoa com deficiência só pode falar sobre isso ou dar aula sobre isso. Também eu dou aula sobre isso na ACCS, Acessibilidade em Trânsito Poético, mas eu estou me referindo especialmente às aulas de processos criativos e laboratório de criação coreográfica. Que quando eu passava algum exercício, quando eu sugeria algumas coisas, é aquilo que você, no início já da conversa, né? A gente identifica os padrões da dança, né? Que corpo é aquele, como é aquele corpo, quem foge um pouco desse corpo padrão da dança já se comporta de outra maneira, já traz propostas diferentes. Então, assim, fui vendo, mas que ainda assim tenta o tempo inteiro reproduzir uma verticalidade, uma virtuose, a questão da ocupação de espaço, com o grupo X, que para mim isso é tão importante, né, para a gente. E aí eu ficava assim, para não interromper e dizer assim, ô gente, ó, vamos mudar dessa maneira. Então o tempo inteiro eu ficava assim, vocês bípedes me cansam, vocês bípedes me cansam. Que era uma forma de chamar a atenção para eles desconstruírem, né, pensar em outros movimentos. A gente sabe que o padrão, né, da dança de corpo estabelecido é um padrão branco, bípede e cis. Então, assim, tudo que não é isso é considerado o exótico, o diferente, é uma dança especial que sempre está em alguma programação especial, né? Nos festivais, em eventos específicos para algumas coisas. Festival de dança negra, festival de dança inclusiva, festival isso, festival aquilo. Mas os festivais que acham que não são temáticos, e aí eu tenho repetido o tempo inteiro, são festivais e eventos onde o tema é secular, porque é o tema, é o corpo branco, bípede cis, repetindo inclusive padrões de movimento e de dramaturgia na cena. Porque tem coisas que parecem que são super contemporâneas, quando a gente vai ver coisa lá de 1930, lá, são, né? A gente diz isso aí, mas isso aí já aconteceu há muito tempo e não tem problema que aconteça. O problema é que, para alguns casos, guetifica. Para outros, é o padrão. Então, a bipedia, eu fui começando a elaborar a partir disso, e aí eu encontro a teoria CRIP, que é de apresentada por Robert McRoy, um estadunidense, em 2006, que ele fala da compulsoriedade pelo corpo capaz. Eu falei, gente, eu até entrei em crise porque era bem próximo ao que estava falando, só que a minha é específica dentro da área da dança, né? O meu entendimento disso. E aí acho que é importante trazer a teoria CRIP, porque é lá que eu identifico, né? É lá que eu encontro o que eu estava tentando elaborar, que é sobre exatamente essa estrutura que determina quem é capaz e quem não é capaz por uma construção. E aí ele fala, a deficiência é uma construção histórico-cultural que está vinculada a interesses políticos e econômicos pelo capitalismo em função de uma produtividade. Então, se estabelece o que é normal e, principalmente, se estabelece o que é deficiência, porque você enquadrando as pessoas nesse rol da deficiência, você já diz, não é isso, então é capaz, não é isso, então produz, então isso, então entende? Então é apto. E aí é tudo para gerar a questão do capital, da produtividade e tal.
pensando nesse corpo que aí é saudável, enquanto a deficiência é doença, enquanto a deficiência é limitação, e esse corpo é hábil, enfim. E aí eu fui dizendo, gente, isso aí é o que a dança reproduz durante todos os anos. E mesmo que a gente já esteja na dança há algum tempo, no Brasil há 20 anos e em outros países há mais tempo, e a gente já tenha, né, construído um conhecimento em dança, pensamento em dança, a nossa presença já é um fato, não é um porvir, não é um amanhã. Tanto que eu já sou, né, um cadeirante é professor da escola de dança da UFBA, então não é por acaso, não é um milagre, é porque a gente já constrói dança, já faz dança. E porque ainda esse pensamento desse corpo, que é um corpo criado pelo capitalismo, né, para o capitalismo, a dança, e aí me revolta porque são as pessoas né, desconstruidonas, as pessoas que ficam militando, mas milita até a página 6, porque a gente também confronta muita mudança de paradigma, né? A presença da pessoa com deficiência denota mudança de paradigma o tempo inteiro, porque a gente, quando, né, que eu chamo de bípede, nos olha e nos olha produzindo, diz assim, oh, mas eu entendi a vida toda que ele é um incapaz, ele depende, ele precisa da ajuda. Agora ele está querendo ocupar o meu espaço, tanto que teve sérios problemas na minha entrada no concurso da escola de dança. Acredito muito por isso, porque esse pensamento hegemônico de uma pessoa com deficiência ocupar um espaço que é hegemonicamente da bipedia realmente bagunça muitos alicerces, muitas estruturas, né? Adoro ficar no primeiro semestre, porque acho que já é isso, desconstrói completamente os paradigmas que tem de dança, porque entra, né, com uma ideia tipo a minha do que é aquela dança que a mídia demonstra, para quem não é estudante, mesmo para quem não, né, frequenta, então nas próprias academias é super bípede, né? Então, assim, quando entra, encontra um professor cadeirante se arrastando no chão, fazendo um monte de coisa e botando você para desconstruir essa dança, realmente causa um impacto. Então, assim, para mim, e eu considero, e pelo retorno dos próprios estudantes, é uma relação muito saudável no sentido de ser troca, entende? Eu vou aprendendo também, lógico, né? A gente vai sempre aprendendo a ser professor e aprendendo com o que eles têm da juventude, de técnicas novas, de estilos de dança novos e tal, e tal, e tal. E eu vou apresentando outras possibilidades de pensamento. Não é pra... Porque aí tem gente que fala, mas agora quer que todo mundo se jogue no chão, por causa do negócio da bipedia. É uma leitura completamente equivocada e limitada, porque a bipedia compulsória não é falando sobre quem anda em duas pernas, né? Assim, é da estrutura. Então, a bipedia não é nem só para quem anda em cadeira de rodas ou tem deficiência física. É essa estrutura que determina, então, que o surdo não é capaz de dançar, que o cego não é capaz de dançar, que a pessoa com deficiência intelectual. Então, não é isso, assim. A dança junto com pessoas com deficiência surge dentro dos contextos de instituições, né? Então, são instituições de atendimento tanto terapêutico ou de inserção social, enfim. E a maioria dos profissionais nesses projetos, ou projetos universitários, como eu falei, de especialização, mestrado e tal, mas nas instituições existem, né, os profissionais, os assistentes sociais, fisioterapeutas, educadores físicos e tal, e em muitos lugares não tem nem profissionais da área da dança. A gente pensando no Brasil, né, no interior do interior do interior do Brasil, que a gente precisa também entender dentro de vários contextos, não é a deficiência, né, as deficiências, o Brasil não é esse Brasil que já vem logo de cabeça, são os Brasis, então enfim, a gente entender como os contextos de cada coisa é importante. Então, isso gera uma produção que é voltada para uma prestação de contas à sociedade e à família. Né? Assim, a instituição precisa mostrar que fez um bom trabalho de reabilitação,
um bom trabalho terapêutico. Então, utiliza a dança, utiliza a arte para esses fins. Só que é isso, como qualquer coisa em relação à deficiência o tempo inteiro, né? A gente vai, chama para dançar no dia nacional da pessoa com deficiência, no dia da inclusão, no dia de não sei o que lá, 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 lá. E aí, como nunca quer pagar cachê, como não tem respeito pelo... Isso é uma coisa geral da arte, da dança, mas com a pessoa com deficiência mais ainda. Então, vai chamando os projetos das instituições ou as próprias instituições que criam seus eventos, e aí isso já transforma a pessoa com deficiência que está nesses projetos, já diz que é artista. Então, eu tenho um artigo que fala sobre isso, né? A profissionalização do artista com deficiência e o que é ser artista, né, com deficiência. É o que é isso que a gente está falando? E nesse artigo eu problematizo várias coisas. Mas, para ser sucinto, tentando, é isso. Vem dentro desse contexto, realmente, de instituições, ou esses grupos de pessoas que normalmente não têm deficiência, mas que aí desejam, e aí não sei, dependendo da área que for, deseja desenvolver um trabalho com pessoas com deficiência, pode até ser da área da dança. E como é isso, né? Aquilo que você falou, a professora fala de uma forma e a gente vai repetindo. Então, existe também uma repetição de padrão da maneira de se trabalhar com a pessoa com deficiência. Porque quando a gente fala dança inclusiva, já surge logo uma imagem que já se estabeleceu, né? Sobre isso. Normalmente, um que não tem deficiência, e aí normalmente é o cadeirante, que essa deficiência também o tempo inteiro está ligada só ao cadeirante, porque nós somos, né? Temos o símbolo da acessibilidade, é uma cadeira, então isso também já fixa nisso. E o público. E aí esses trabalhos reforçam um discurso de coitadinho, de superação, de beleza, bota aquelas músicas bem para chorar e com letras normalmente para comover, enfim. E o tempo inteiro tentando fazer com que a gente se encaixe numa normalidade. Existe até um vídeo que viralizou de um casal que tem características asiáticas, que eu não, um deles não tem, uma mulher e um homem, eu não sei qual dos dois, mas um não tem a perna, outro não tem o braço. E o tempo inteiro a coreografia é um complementando o que falta no corpo do outro. Ele que tem as duas pernas complementa, sei lá, as duas, né, a perna que falta nela, ela que tem os dois braços complementa. E aí aparece o público chorando e aquela coisa da comoção, porque a gente também está num lugar que não é considerado para a gente. Então, que surpresa, como eles fazem maravilhas. E nem sempre, não estou dizendo desse casal especificamente, mas nem sempre a gente não faz maravilhas, né? Não é porque tem deficiência que está em cima de um palco, fez qualquer coisa, está maravilhoso. Então é isso. Aí tem também a falta do conhecimento em dança, a falta, né, de um apuro estético, de uma crítica realmente reflexiva sobre trabalhos artísticos, que a gente sabe que tem muita dificuldade da população em geral pensar dessa maneira, né? E aí quando entra a cerejinha do bolo da deficiência, é onde também a bipedia aí vai poder extravasar o seu capacitismo, é maravilhoso, como eu estou me comovendo por você estar fazendo algo que eu nunca imaginei que você pudesse. Ou seja, sempre é nesse lugar, né? A gente nunca pode fazer, e aí, quando faz, é como se fosse algo realmente extraordinário. Então, me parece que a sua pergunta está situada nesse nicho aí da dança inclusiva, da dança feita por, né, instituições e profissionais ligados mais a esse discurso inclusivo de superação, de oportunizar. E são sempre eles que ganham dinheiro, né? É o bípede que ganha dinheiro, a pessoa sem deficiência não ganha cachê, porque faz parte do tratamento, ganha lá um lanche, um pão, um biscoito, uma maçã. Enfim, então, normalmente é por aí. Mas, por outro lado, tem, né, um grande número, né, de pessoas com deficiência que desenvolvem um trabalho artístico de pesquisa, e aí eu acho que é importante também a gente falar e frisar isso e visibilizar, porque senão a gente só fica falando também dessa dança que já está estabelecida como dança com deficiência, né? A relação dança com deficiência só é pensada nesse nicho.
Então, assim, quando a gente pensa em profissionais mesmo, né, que desenvolvem projetos independentes ou grupos que têm uma pesquisa artística aprofundada na questão de corpo, na questão da linguagem. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Na Carta aos Bípedes que eu escrevi, eu, inclusive, enumero bastante, assim. Aqui no Brasil é mais difícil, porque o nosso contexto é muito difícil, né? A questão do acesso à educação, do acesso à cultura, a questão da mobilidade, enfim, isso tudo que é de uma forma geral, mas quando a gente faz o recorte da deficiência é muito mais difícil. Então, para poder ter uma formação em dança, onde é que a gente vai ter uma formação em dança? As academias não nos aceitam. A metodologia das academias é super bípede. Até a gente chegar em alguma faculdade, como é que a pessoa com deficiência vai poder pensar em fazer uma faculdade de dança se é uma área que nunca é associada a gente, principalmente enquanto profissional? Aí ontem eu participei de uma mesa e falei sobre isso. Assim, eu estou falando representatividade, para mim é falar sobre sonho. É quando a gente se vê em alguém ou em algumas pessoas e diz, isso também é possível para mim, eu também posso sonhar. E aí, na minha época, né, quando eu estava lá com meus 18 anos, estou com 44 agora, não tinha em quem me espelhar. Aí eu lembro que a primeira, mesmo eu já na dança, para mim era difícil me entender como profissional. Eu não, é isso, eu não me entendia. E aí quando eu vi David Tully, que era um dançarino da Kendoku Dance Company, depois fez um trabalho maravilhoso com a Deviate, que morreu recentemente. Um cara maravilhoso, mas é maravilhoso mesmo, assim, com as duas, com amputação nas duas pernas. Ali me encheu os olhos, porque David já estava sendo reconhecido, né? Já estava ganhando seu dinheiro, já era um profissional da área. E aí eu disse, então é possível para mim também. Porque a gente achar que a gente vai desbravar o mundo e a floresta com um facão sozinho, a gente não pensa, porque a gente, né, só vê as impossibilidades, só vê o perigo que é a gente enfrentar as coisas sozinhos. Mas quando a gente tem alguém mais à frente, então por isso que eu acho que é importante falar das pessoas que produzem a arte, né? Em São Paulo tem Stella Lapone, que eu amo, que é minha amiga e uma performer, uma artista gigantesca. Tem Dan Doll na Inglaterra, tem Claire Cunningham, enfim, tem vários. Tem o Giradança, meu amor, tem Moira Braga no Rio de Janeiro, enfim. Se a gente vai também pontuando e vendo que nós produzimos uma arte que se estabelece dentro da pesquisa, que estabelece nas especificidades, e aí as especificidades que eu falo é dos interesses, não necessariamente físico, mas também porque meu interesse, né, vai se desenvolver a partir da minha experiência de mundo com o que eu sou e com esse corpo que eu sou. Enfim, então eu acho que a gente pensar também por essa via é importante, porque a gente desconstrói o olhar capacitista do público, dos curadores. Então, mesmo a duras penas, a gente de alguma maneira tem conquistado alguns espaços, né? Poucas pessoas, porque aí acaba sendo também reduzido, sou eu, né? Eu que falo assim, essa pessoa e mais um pouquinho, aquela muquequinha de gente que vai circulando sempre nos mesmos lugares. Mas eu acho que é isso, é uma construção para a gente poder ser esse espelho, entende? Ser essa pessoa que o outro pode dizer, olha, eu também posso. Mas eu acho que o principal e o fundamental, obviamente, é a presença da gente. É essa desconstrução desse, né, padrão hegemônico, desse pensamento hegemônico, né, dessa pessoa universal que detém, né, que é o centro do universo, que é essa pessoa branca, bípede, cis, enfim, que é quem ocupa os lugares, né, de poder, de decisões. Então, a gente ocupar, ter uma gama de pessoas diferentes, com experiências diferentes e qualificadas, né, para cada coisa. Tipo, se a gente vai pensar no edital de cultura, e aí eu tô
quem é que está nas comissões. Mas não é só botar uma pessoa com deficiência. É uma pessoa com deficiência da área de cultura, né? Então, as pessoas qualificadas que eu falo é isso, nas áreas e nos espaços de onde vai, do que vai estar sendo discutido. Embora, é isso. Enfim, eu acho que é isso. Precisa ser qualificada. Porque tem muitos bípedes brancos e cis que não têm qualificação nenhuma e também ocupam. Né? Então, assim, todas as pessoas que estão nos espaços de poder e decisão precisam ser qualificadas para aquilo. A gente está vendo a barbaridade, o absurdo que é os nossos ministros e um presidente que não deveria estar no lugar porque não é, né, qualificado. Não são qualificados para estarem ali porque não sabem nem do que se trata as pastas que ocupam. Enfim, então é isso. A qualificação e a diversidade de pessoas, de experiências. Então, pessoas negras, pessoas trans, pessoas com deficiência, pessoas indígenas. Porque é isso, parece que a gente, quando entra, bota um ali, porque quem é o centro sempre é esse, né, corpo hegemônico que determina tudo do mundo. Então, para mim, isso aí é o principal, e se não tiver isso, não vai ter como mudar. Porque por mais, né, parceira que você seja, por mais aliada que você seja, você não tem deficiência, você não vai ter experiências e entender determinadas coisas porque falta experiência, né? Nós somos parceiros, nós somos aliados das pessoas negras, das pessoas indígenas. Eu não sei a realidade. Então, assim, tem coisas que, por exemplo, do mundo, né, do universo dos indígenas, que a gente não sabe, porque a gente tem uma educação de um tipo de pensamento que é muito diferente do tipo de pensamento deles. Então, assim, o que é felicidade para a gente é uma coisa, o que é felicidade para eles é outra. Então, mesmo que eu seja um aliado, mesmo que eu seja um parceiro, mesmo que eu estude, eu não vou poder estar falando sobre eles e por eles, entende? Porque não é da minha experiência. Então, assim, nesses espaços precisa ter todo mundo, precisa estar com um número maior de pessoas que decidam e que pensem, que reflitam junto. Então, não é decidir pelo outro. Para mim, isso aí é o básico do básico do básico. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum e não vai ter transformação nenhuma. Então, como eu acho que nesses espaços vai demorar ainda muito para serem ocupados por tantas pessoas, vide que em Salvador, por exemplo, a cidade mais negra do país, nunca teve prefeito ou prefeita negra ou negro. Agora temos 3 candidatos, né, negros, provavelmente 4, não sei, mas 2 mulheres, e quem vai ganhar é o homem branco, o homem branco e cis. Então, assim, é muito difícil para a gente estar na entranha da coisa, né? Porque é social. Eu estou falando porque é isso. Quem é que vai votar? Se a cidade é que tem mais negros, quem é que vai votar no homem branco? Ele não vai se eleger só com os brancos de Salvador. Então, assim, é muito na entranha, tem a coisa da mídia, tem a coisa das informações, do acesso à informação, do que transita e tal. Tá? Né, a decolonialidade precisa estar numa decolonialidade cognitiva, na decolonialidade da informação, do conhecimento. Primeiro, eu acho que cada pessoa da dança fazer uma autocrítica da sua própria formação, das suas próprias escolhas, porque para mim também não é uma coisa só da dança, a gente não vai mudar, né, assim, pensando na nossa dança. É sobre a nossa forma de viver, sobre entender o mundo. Então, fazer uma autocrítica nesse sentido, porque é isso, até as pessoas desconstruidonas são desconstruidoras, como eu falei, até a página 6, porque escolhem, né, temas e assuntos para defender. E aí, quando a gente questiona a questão do capacitismo, tudo tem uma justificativa, todo mundo é muito legal, todo mundo quer ter deficiência, porque aí vem esse discurso, mas todo mundo tem deficiência, que é um equívoco. Então, assim, eu penso que, primeiro, é fazer essa análise, essa reflexão sobre qual foi né, o que eu trilhei na dança até agora, quais foram as escolhas que eu fiz, o que eu assisto na dança, o que é que eu gosto na dança. Isso abarca que diversidade, né, de experiências, que aí eu não gosto também de estar associando a deficiência à diversidade. Quando eu falo diversidade aqui
Porque às vezes a gente só gosta, né, da dança de um determinado, né, corpo, né, de uma determinada forma de se mover e tal. Então, de que maneira a gente pode enriquecer nosso repertório e vocabulário? Porque é isso, você fala uma coisa muito importante, principalmente nas licenciaturas, se os professores e as professoras não atentarem que eles reproduzem exclusões, que é isso, não é só sobre em relação à pessoa com deficiência, a pessoa gorda, como eu já falei, Sim. né? A pessoa negra, então os exemplos que a gente bota o tempo inteiro, as imagens, os grupos que a gente escolhe, as músicas que a gente escolhe para dar aula. Então, assim, todos os contextos são importantes para a gente entender, para fazer com que o aluno entenda e amplie a sua perspectiva sobre a dança. Porque é muito difícil, né? Tem estudantes que chegam que dizem, eu gosto só do fit dance. Eu gosto só... Não tem problema você gostar só e você querer fazer. Mas você está se formando em dança. Você precisa ter um conhecimento vasto até para você escolher, porque talvez, como eu lá atrás, não tinha acesso, não sabia nem o que era improvisação, Uhum. porque não são informações fáceis, né? Inclusive, isso eu acho que é uma questão também para a gente pensar. A informação da dança fica fechada também ao mundo da dança. Muito já foi feito, muito já se construiu de pensamento, de teorias e tal, e tal, e tal. Mas eu percebo que quando a gente sai, a gente não consegue dialogar sobre isso, ou mesmo quem quer mudar alguma coisa, continuar reproduzindo. Porque nas escolas, por exemplo, escolas particulares, onde os pais, as mães pagam e querem que o filho, a filha, principalmente a filha, o filho não, porque senão vai ser gay por fazer dança. Então tem isso. Tem as questões de gênero, tem várias questões, né? Tem as Uhum. questões étnico-raciais, tem as questões da deficiência. Enfim, como é que a gente faz também esse profissional que está saindo, esse professor da licenciatura ou até do bacharelado, porque quando vai criar um grupo, né, ou vai criar um projeto de dança, também não entende que pode e que deve acolher, deve entender, por exemplo, que uma pessoa com deficiência vai trazer possibilidades de leituras amplas para aquele trabalho. Então, assim, não é só na licenciatura, né? Porque antes eu ficava assim, é na licenciatura. Mas eu fui entendendo que não, que é na licenciatura, mas também no bacharelado que nós temos, né, aqui na escola de dança. É importante a gente trazer essa consciência, é isso, é enriquecer. E não só também da dança. Para mim é muito importante tudo que eu, né, as artes visuais, a literatura, a performance, tudo que eu tive contato, que faz parte da minha formação, o clown. Então, assim, pensar em cenário, né? Por causa das artes visuais, eu fiz muito cenário, sou casado com um figurinista, então assim a gente tem uma, uma ideia ampla da dança, que não é só o movimento, chegar e ficar dançando na frente de um espelho, na frente de uma live, dando uma aula, que a gente não sabe quem está recebendo, quem está assistindo, quem a gente está excluindo com aquilo e achando que está sendo maravilhosão. Eu acho que é isso, uma reflexão sobre isso e buscar informação, entende? As informações estão aí, não é difícil achar. Então, assim, eu estou achando que para mim foi muito limitado. Minha trajetória na dança é muito reta. Então, como vai encontrando bifurcações para ir ampliando, assim, e como você pode colaborar para que o seu estudante, né, o licenciando, também entenda e encontre metodologias, né, vai criando metodologias para que seja possível para mais pessoas. Não dá para ficar pensando numa aula só de barra, não dá para pensar uma aula que fica pulando, girando, não, 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 não. Você vai pensar nisso. Mas se acontecer na sua sala alguém que não pode, não estou falando nem da deficiência, você vai excluir essa pessoa, vai deixar sentado porque você acha que essa é a melhor aula, uma aula que não vai abarcar todo mundo, então já não é boa. Eu Sim. já parto disso aí. Se você vai excluir alguém da sua turma porque você está fixado num plano de aula que você fez, que achando que aquilo era maravilhoso, se tem alguém da sala que não pode fazer, você já perdeu o plano, porque
Não dá para, né, 29 e a 30ª pessoa não aprender o que você fez. Não dá para a gente escolher quem vai aprender ou não. A gente tem que dar possibilidades para todo mundo aprender. Cada um vai aprender do seu jeito, no seu ritmo, da sua maneira. Não dá para ser, né, uma estaca fixada que aquilo ali é o certo. Que é isso que, né, que acontece historicamente na dança. Tem uma estaca do corpo branco, bípede e cis, que é considerado normal, e a gente fica ao redor dele, só baixando a cabeça, endeusando e fazendo tudo a partir dele. Acho que quebrar essa estaca é o que é o que deveria ser o início de tudo. Se policiar o tempo inteiro, assim, isso eu acho importantíssimo. E reconhecer o erro, é isso, entende? Eu sou um professor que é isso. Para mim, a gente está em processo de aprendência, né? Sim. A gente ensina e aprende junto. Não é uma coisa, eu sou o professor, eu estou ensinando, você está aprendendo. Então, para mim, essa coisa de deshierarquizar também essa relação professor e aluno, eu acho que isso ajuda bastante, porque é isso. Eu posso não saber como lidar com você, mas se eu sento, né, do seu lado e você vai me ensinar, a gente vai aprender junto. Eu vou contribuir com o que eu sei e com o que eu estou ali, né, para compartilhar, e você vai me ensinar outra forma de fazer. Então, é a coisa mais linda.